Mas, gente, vamos avançar aqui, ó. Vamos avançar. Vou trazer um Glauber Braga aqui, ó. O Glauber Braga deu uma entrevista excelente para esse programa Subsolo, né? Um programa muito bom mesmo, da livraria Leonardo da Vinci, né? Recomendo aí essa entrevista e tem alguns cortes publicados lá. A gente vai assistir um dos cortes aqui, ó, que é o Glauber Braga dizendo que é preciso fazer a disputa ideológica. E eu tenho pleno acordo, né? Tenho pleno acordo com essa questão aqui. Antes de soltar, eu vou pedir aqui, ó, chega deixando a curtida, tá, pessoal? E diga no chat de que cidade vocês estão assistindo. Isso é muito importante aqui para o canal. Você vê esse cenário para a esquerda, o cenário eleitoral que está bastante próximo. Então, duríssimo. Acho que a gente vai, evidentemente, porque o Bolsonaro, ele faz luta ideológica de extrema-direita, e combinado com isso, ele tem junto com ele um sujeito que é pragmático ao extremo, que é o Valdemar da Costa Neto. Então ele consegue compatibilizar luta ideológica com pragmatismo político, para ser suave, né? Você chamar de pragmatismo político o que esse sujeito faz. Da nossa parte, a esquerda, né, avaliada de maneira mais ampla, e aí passando pela centro-esquerda e o conjunto das outras forças, até a esquerda radical, a gente não tem os instrumentos e a capacidade que a direita já tem, mas a gente se abstém de fazer a luta ideológica. Então, em regiões onde a luta ideológica poderia proporcionar para a gente, por exemplo, mais vereadores, mais prefeitos, a gente se abstém de fazê-la. Procurando ser bem preciso, eu não tenho nenhuma dúvida que o PL vai fazer muito prefeito no sul do estado, no centro-oeste, em parte do norte, em parte do sudeste. Aonde a esquerda... Perfeito. Se realizou aí a previsão do Glauber, né? O PL terminou fazendo aí 700 prefeituras, né? Cresceu bastante. Eu não estou entre esses que está com esse discurso pessimista e fatalista, né? De que a esquerda acabou, que a esquerda diminuiu, reduziu. A esquerda não reduziu nada, gente. O PT cresceu o número de prefeituras, tá? 30% de prefeituras a mais. Cresceu quase 1.000 vereadores a mais do que na última eleição. 1.600.000 votos. O PT tinha feito 6 milhões de votos para vereador na última eleição. E nessa eleição tinha feito 6 milhões e meio de votos, se não me falha a memória, e agora fez 8 milhões de votos, 8,1 milhões de votos. Algo nessa linha, tá, pessoal? Não estou com os dados aqui na minha frente, mas eu sei que cresceu 1.600.000 votos para vereador. E na mesma linha foi o PSB, né? Partido Socialista Brasileiro, que tem o vice-presidente aí do Alckmin. O PSB não é esquerda, Portinho. Gente, é do campo de centro-esquerda. Vamos parar com essa história, tá? Vamos parar com essa história de dizer que o PT virou neoliberal, o PSB é direita. Calma. Mais frieza nas análises, gente. Tá? Mais atenção com a realidade, mais pé no chão. Então, assim, é claro que a gente gostaria muito que metade das prefeituras do Brasil, 2.500 prefeituras, fossem do PT e da esquerda, mas não é, pessoal. Nunca foi, gente. No melhor dos cenários, o PT conquistou 1.000 prefeituras, gente, que é 20% das prefeituras do Brasil. Então não tem como, a gente tem que estar afincado na realidade, gente. Fincado na realidade. Mas isso aqui que o Glauber falou acabou se confirmando. Aí o PL cresceu. E essa questão da disputa ideológica, se a gente não travar, não em época de eleição, mas durante os 365 dias do ano, gente, nós não vamos a lugar nenhum enquanto esquerda. Recuando. Não, a gente tem que avançar e travar a disputa ideológica. Em todos os espaços que a gente tiver. Poderia fazer muito prefeito e vereador no Nordeste do país. A abstenção de realizar a luta ideológica faz com que as alianças prioritárias se deem com forças do Centrão
que se encostam na esquerda de maneira aproveitadora, e aí faz com que eles elejam mais gente e que no saldo final essas vitórias não sejam vitórias da própria esquerda, mesmo aquela mais reformista. Então eu vejo com muita preocupação. Isso aqui, pessoal, o Glauber falou poucos dias antes da eleição, mas é exatamente o que aconteceu, pessoal. Exatamente o que aconteceu. Tu pega aí os prefeitos eleitos pelo PSD do Kassab e pelo MDB, tá? Que é Centrão na veia, né? Centrão na veia. Esses dois partidos elegeram aproximadamente 1/3 das prefeituras do Brasil. 1/3. Cada partido desse elegeu algo em torno de 800 prefeituras, pessoal. Dá umas 1.600 prefeituras entre PSD e MDB. Várias delas com o PT junto. Várias. Ah, mas nós vamos governar junto, esses prefeitos vão apoiar o Lula em 2026, mas a gente abdicou da disputa ideológica em todos esses locais, pessoal. Não só pelos prefeitos que a gente poderia ter eleito fazendo a disputa ideológica, pelos vereadores a mais que a gente poderia ter reeleito, mas pela disputa ideológica com a população, com o eleitorado daquela cidade. Então, o Glauber Braga tem total razão sobre esse registro dele, que acabou se confirmando também. Duas previsões aqui do Glauber que se confirmaram. Mas vejo também como uma necessidade política da gente demonstrar que tem teses em disputa. E nessas teses, abdicar da luta política em nome de um frente amplismo, onde a gente se abstém de fazer a disputa, não é o melhor caminho. E aí eu acho que... O meu camarada Rui aqui, ó, olha o frente amplismo aí, Rui. Frente amplismo jogando contra nós, né? Eleições francesas dão um bom exemplo, um exemplo interessante do que foi uma disputa ideológica, mesmo com concessões, como foi realizada lá, e que num cenário que já era de vitória imediata da extrema-direita, houve uma reversão, e que nem os liberais, né, a velha direita com Macron, que imaginava que fosse utilizar a esquerda como o reboque da posição política dele, conseguiu fazê-lo, porque você conseguiu encantar o povo francês por uma opção, por exemplo, tocada pela França insubmissa. Eu acho que o que está acontecendo na Colômbia, de maneira bastante diferente, ela tem alguns aspectos que podem também servir como exemplo para a gente. Nos levantamentos que eu tive acesso nos últimos, o governo da Colômbia não tem mais de 50%, tem 30% ali de aprovação. Mas não se absteve de fazer disputa ideológica. Quando assumiu, tirou os generais, mandou dezenas de generais para a reserva. Tem procurado, com todas as dificuldades, fazer mobilização com o povo na rua, explicando as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Eu acho que essas duas teses estão em disputa. México levou a cabo uma reforma do sistema judiciário. O López Obrador, todos os dias nas manhãneiras, fazendo aquele trabalho de educação popular, de conscientização, utilizando as políticas públicas para fazer educação política do povo, né? Terminou ganhando a eleição com quase 70%, implementando agora, começando a implementar, aprovada, né, a reforma do sistema judiciário mexicano, e a partir de 2025 já terá, inclusive, a eleição dos magistrados lá e uma mudança importante no sistema judiciário mexicano, né? Então, é isso que o Glauber está falando. Tem toda a razão, tem toda a razão. Não podemos abdicar da disputa ideológica, não podemos. Uma esquerda muito comportadinha demais, porque orientada pela necessidade de aliança com força da direita, ou uma esquerda que se apresenta com a sua cara, com todas as diferenças que tem dentro desse próprio campo, e que diz, não, nós precisamos fazer campanha de esquerda. Sim. Porque isso, inclusive, eleitoralmente é mais eficaz, porque as pessoas estão de saco cheio. E se estão de saco cheio, se eu apresento uma proposta que é simplesmente uma repetição do sistema, ela não vai conseguir
alcançar as pessoas. E se eu boto uma proposta que tenha radicalidade política, que diga que as coisas estão mal e que eu tenho uma solução que é construída coletivamente com o povo, isso pode atrair o povo para estar junto com a gente. É aquela história. Perfeito. Entre ficar preocupado, e aí trazendo bem para a realidade local aqui do Rio, entre ficar preocupado com a Suzana Vieira não ser lavajatista, ou dialogar prioritariamente com o povo da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, não pode ter dúvida. Tem que priorizar o diálogo se apresentando por completo com o povo da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, falando o que é a necessidade, por exemplo, de reestatização da SEDAI, que água não é mercadoria. Essa é uma agenda que atrai o povo para fazer política junto com a gente. Por que a gente vai deixar de fazê-lo para agradar setores da direita que podem estar numa aliança pontual para nos desfigurar? Eu não vejo motivo de fazer isso. Perfeito, perfeito. Está aí o programa Subsolo, então, da livraria Leonardo da Vinci, do Rio de Janeiro, aí que eu recomendo muito. Eles entrevistaram a Alisson Mascaro, a Juliane Furno, acho que foi a primeira que concedeu entrevista para esse programa. E como vocês viram ali, é um programa muito bem produzido, né? Imagem boa, áudio bom. Então, é um trabalho muito interessante aí, esse programa Subsolo. Por que é Subsolo? Porque a livraria Leonardo da Vinci, lá no Rio de Janeiro, ela tem esse ambiente, que eles estão ali, inclusive no ambiente, é no subsolo da livraria. Então, eles fizeram o nome ali, ficou bem interessante, né?